Oi, mulheres preciosas, tudo bem? Graça e paz, eu sou Amanda Campos. Hoje, antes de iniciar, eu quero fazer uma apêndice sobre o que a gente vem acompanhando com a leitura do livro do Augusto Cury. Eu quero mesclar o que ele vem escrevendo, o que ele escreve no livro, com o amor sublime do Senhor. Eu tenho uma pergunta para vocês, que é o seguinte: você manifesta o amor que você sente pelas pessoas que são importantes para você? Ou então você é uma especialista em apontar o dedo nas falhas, defeitos e os erros dessas pessoas? Nós acabamos nos acostumando com a rotina diária, isso é normal, e nós passamos a fazer tudo automaticamente. E nós nos esquecemos de algo tão importante, que é dialogar, deixar o telefone celular de lado, olhar nos olhos e demonstrar nosso amor e gratidão pelo outro. O tanto de coisas boas que essas pessoas já fizeram por nós. Às vezes, as pessoas vêm falando sempre sim pra gente, e quando nós levamos um não, ou então quando essa pessoa nos chama a atenção, que tenho certeza que deve ser pelo nosso crescimento, ou que não seja, né, da maneira que a gente esperava, mas quando essa pessoa faz algo que não nos agrada, a gente só critica. Quantas e quantas vezes eu não passei por isso? E aí nós acabamos esquecendo que isso é para o nosso crescimento, mesmo que a gente não entenda agora, mas lá na frente a gente passa a entender e a gente fala, poxa vida, por que que eu fiz isso? Então, que nós possamos não ser especialistas em apontar as falhas, mas que nós possamos ser pessoas que apontam também os acertos dessas pessoas, que exaltam essas pessoas, que mesmo quando elas falham, que nós possamos entender o porquê dessa falha. Como o Augusto Cury diz, aquele que fere também foi ferido. Então, que a gente possa tentar olhar dentro do coração dessas pessoas. A minha oração de hoje é que o nosso coração esteja aberto para amar as pessoas e também para demonstrar esse amor. Como é que nós podemos demonstrar? Nós podemos fazer um carinho, mesmo que a pessoa não mereça. A minha missão de hoje é que você peça desculpas por estar guardando um sentimento ruim por alguém. Se você ainda não consegue, converse com o seu Pai do céu. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Deixe um bilhete, mesmo que seja anônimo ou então com uma frase pronta, na gaveta, no armário, pendurado na geladeira, no banco da praça, onde você escolher, onde o seu coração mandar. Eu tenho certeza que você vai mudar o dia dessa pessoa. Deixe o Senhor te usar como instrumento de bênção na vida de todas as pessoas que passarem por você. Vamos lá então para o nosso capítulo 4 do livro do Augusto Cury, Família, o segredo das famílias saudáveis. Capítulo 4, Cruzando as biografias. Jefferson fazia parte de uma dramática estatística. 50% dos pais, 1 em cada 2, nunca penetraram no âmago de seus filhos. Nunca perguntaram sequer que medos os assombram, que angústias os asfixiam, se eles têm insônia, se sofrem pelo futuro, se são reféns do passado. São vendedores de pesadelos, não de sonhos. A família moderna se tornou um grupo de estranhos, conhecem cara, mas não coração. Jefferson e Isabela nunca tiveram um tempo só para os dois, nunca deram liberdade tão plena um para o outro, para se conhecerem sem medos e sem críticas. Pais que não dão abertura para que seus filhos comentem sobre os vampiros emocionais que sugam sua tranquilidade e seu prazer de viver, os preparam para ser pacientes de psiquiatras e psicólogos, não para serem mentes brilhantes e livres. O Dr. Jefferson tinha a necessidade neurótica de estar sempre certo, não reconhecia os próprios erros, não pedia desculpas e nem tinha coragem de falar sobre seus temores, mas agora estava correndo atrás do tempo perdido e o jantar com a filha seria uma grande oportunidade para isso. Filha, nunca te contei sobre minhas lágrimas, agora é tempo de eu falar sobre ela. Mas eu achava que você era durão, que não chorava. Os brutos também choram, minha filha, disse ele, aprendendo a dar risadas da própria estupidez. Ela sorriu. Quero falar de minhas lágrimas para que você aprenda a chorar as suas, pois cedo ou tarde as chorará. Não há céus sem tempestades. Em seguida, ele contou as dificuldades que teve no começo da carreira, as crises financeiras por que passou, as rejeições que sofreu. Isabela estava fascinada.
Conheço o advogado famoso, mas não o ser humano por trás dele. Foi então que, naquele ambiente tão agradável e livre, ela confessou: Tenho medo de perder o Roberto. Penso nisso dia e noite. Tenho tido muitas crises de ciúmes. Porque nunca me contou, disse ele com compaixão. Não tinha clima para te contar. Tem razão, nosso clima era de guerra. E de repente, ela resolveu testar o pai, querendo saber se ele de fato estava sendo seu amigo. Às vezes acho que o Roberto não me merece. Acho que ele é mau caráter. O pai ficou espantado com essas palavras. Isso era tudo o que ele queria ter ouvido até pouco mais de um mês. Esse era o momento oportuno para desconstruir aquele crápula. Mas, para a surpresa de Isabela, seu pai disse: Mas ele deve ter um lado bom. Todos têm. Não é possível. Você está dizendo que o Roberto pode ter um lado bom? Que bicho te mordeu? Mas eu estou falando sério. Estou te dando liberdade para namorar em paz. Está louco, papai? Exclamou ela sem acreditar. A gestão da emoção me faz ver que eu estava de fato louco. Não existem pessoas perfeitas, a não ser que estejam enterradas, brincou mais uma vez. Abrindo mais uma vez um sorriso, ela confirmou: Você não se importa mesmo que eu continue a namorar o Roberto? Olha, filha, ainda vejo os defeitos dele, mas eu descobri um tesouro. Subitamente ele fez uma pausa e deu um longo suspiro. Em seguida, completou: Eu descobri que amo tanto você que, se você ama alguém, ele tem de ser saudável. Por isso, eu também me esforçarei para amá-lo. Poxa, papai, nem em meus sonhos imaginei que um dia você falaria isso. E deu um longo abraço no pai, e emocionada completou: Por que a gente brigava tanto? Porque éramos dois teimosos defendendo cada um as suas ideias. Eu sou muito teimosa e eu muito teimoso, mas. E fez outra pausa para respirar. Olhou fundo nos olhos da filha e completou: Quero fazer um pacto de gestão da emoção com você. Que pacto? Indagou ela curiosa. De hoje em diante quero ganhar seu coração, não ser dono da razão. Pacto aceito. Ao dizer essas palavras, ela mais uma vez se debulhou em lágrimas. Parecia uma garota forte, mas era sofrida, fragilizada, fragmentada. Quase sem voz comentou: Eu achava que você era substituível, que eu poderia viver sem você, mas descobrindo seu carinho, ouvindo seus elogios, recebendo seu apoio, eu penso agora que meu pai é insubstituível. Sou? Tem certeza? Agora eu tenho. Pois minha filha é insubstituível, e se saudade tem nome, ela se chama Isabela. Li certa vez que a raiva está muito próxima do amor. Eu tinha aversão a você, aparentemente não suportava sua presença, mas no fundo parecia que eu te procurava, e finalizou com algo que não dizia há anos: Eu te amo, papai. Mas eu não te amo, afirmou ele. Não? Indagou ela intrigada. Eu super te amo. Quando falei que o Roberto era um mau caráter, só estava te testando, mas uma coisa é certa, morro de ciúmes dele. Mais uma vez, o pai a surpreendeu. Eu também já tive ciúmes da sua mãe, mas você nunca me disse isso. Não lhe disse muitos dos meus segredos. Como você e a mamãe se apaixonaram? Questionou ela interessada. Por incrível que pareça, tanto o Dr. Jefferson quanto Laura nunca contaram os detalhes do início do romance. Pela primeira vez, seu pai abriu para ela o livro de sua vida. Passou a viver sob esta premissa: bons pais dão presentes, pais brilhantes dão a sua história, compartilham a sua biografia. Eu era filha do capataz da fazenda do seu avô. Desde que tinha a sua idade, eu já trabalhava duro, inclusive domava cavalos. O quê? Você, Dr. Jefferson, o notável advogado, foi um domador de cavalos? O pai suspirou. Sim, e no começo usava as esporas. Feria os animais para que eles pulassem e os dominava na raça.
mas era uma injustiça contra os animais e muito perigoso para o domador. Interessante, expressou a filha. Por isso aprendi a doma racional. Como assim? Por dias rodeava mansamente o cavalo bravo, com uma corda, sem montar nele. Na semana seguinte, colocava a sela nele e passeava puxando com gentileza. Na semana posterior, o animal já não me via como agressor, não pulava e ele estava educado para o trabalho no campo. Foi aí que a filha do dono da fazenda começou a admirar o jovem filho do capataz. Foi amor à primeira vista? Indagou a garota. Eu me apaixonei pela sua mãe, mas só 2 anos depois dei o primeiro beijo nela. Eu tinha medo de me declarar e mais medo ainda de ser despedido. O vovô consentiu o namoro? Não, ele foi duro como fui com você. Mas quem controla o amor? Você tentou controlar meu amor pelo namorado e só conseguiu me atirar nos braços dele. Essa lição eu não aprendi, pois foi exatamente isso que seu avô fez. Proibindo-nos de namorar, nós namorávamos escondido. Eu levava sua mãe para passear a cavalo e então tínhamos tardes incríveis. E você sentia ciúmes? Imagine um garoto pobre, sem perspectiva, namorando a filha do fazendeiro. Todos os dias eu tinha medo de perdê-la, até que li um pensador que disse: o medo da perda acelera a perda. Quem tem medo de perder já perdeu a autoestima, a segurança e o próprio valor. Incrível! Parece que minha história é bem parecida com a sua. Roberto é bonitão, disputado, sinto-me pequena diante dele. Mas como você disse, quanto mais tenho medo de perdê-lo, mais perco minha autoestima. Vou dar uma guinada na minha história. Foi então que o pai lhe ensinou uma técnica de gestão da emoção. DCD, duvidar, criticar e determinar. Isabela entendeu que deveria controlar a baixa autoestima e o medo da perda. Deveria criticar cada pensamento perturbador, criticar sua insegurança. E ainda deveria determinar ser livre, gerir a sua emoção. Tinha de decidir ter um caso de amor com a própria saúde emocional. Acho que aprendi, papai. A técnica do DCD, além de domesticar meus fantasmas mentais, me faz namorar a vida antes de namorar o Roberto. É isso aí, minha filha. É preciso educar sua emoção. Mas de repente a menina ficou com o rosto entristecido. Mas você não fazia isso comigo. Tratei os animais melhor do que minha filha, disse ele abatido. Suas palavras eram sempre agressivas, cobradoras, críticas, comentou ela com a mão no rosto. Você usou a espora emocional em mim, disse, soluçando. Mil desculpas, eu não sabia gerir minha emoção e me envergonho disso. Não me defenderei de minhas loucuras. Isabela lembrou-se do pacto que fizera com o pai. Queria ganhar o coração, não a razão. Era vital que pai e filha se conscientizassem do lixo que vinham produzindo na relação. Mas não adiantava remoê-lo, jogar os erros na cara um do outro. Era necessário reciclá-lo. O sentimento de culpa do pai já era dramático por si só. Eu assisti o filme O Vendedor de Sonhos, papai, e nele um pensamento me tocou. O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é quem perdoa, não o perdoado. Eu te perdoo e também te peço perdão. Nunca pensei que minha filha me ensinaria coisas tão fundamentais. Obrigado. O Dr. Jefferson deixava a Isabela fascinada, reconhecia erros, permitia-se ser ensinado por ela. Parou de elevar o tom de voz e criticar, passou a elogiá-la e a transferir o que o dinheiro não pode comprar, a sua biografia. Toda essa transformação que ocorrera nas últimas semanas estava sendo demais para a compreensão dela. Foi então que ela fez a pergunta crucial. Mas quais segredos fizeram você mudar tanto, papai? Aqueles que aprendi no coaching da gestão da emoção. Fiz um treinamento que abalou minhas verdades. Sem gestão da emoção, as famílias se tornam um grupo de estranhos, próximos fisicamente,
mas distantes interiormente. Sem gestão da emoção, pais e filhos começam relacionamentos no céu dos beijos e abraços e terminam no inferno dos atritos.